A Festa Literária Penedo, Fli Penedo, edição 2022, iniciou no sábado, próximo passado, dia 23, com a oficina Sala da Criatividade, que teve como facilitadores o ator Chico de Assis e a também atriz Daniela Cativaz, e contou com a presença maciça dos professores da Rede Pública de Educação. Durante esses 4 dias de intensas atividades, a festa literária nos presenteia com oficinas, contação de histórias, feira de livros, apresentações culturais, recitais de poesias, shows musicais, palestras, apresentação de pastoril infantil, mesa de debates, concurso literário, sarau, roda de conversas, lançamentos de livros, recital de piano e muito mais. Tudo isso espalhado por diversos pontos da cidade, a exemplo desse teatro, o Largo de São Gonçalo, a biblioteca, as escolas. Nesta edição, a Fli Penedo celebra e homenageia o penedense Sabino Romariz, em memória, com uma programação presencial, abrangente e gratuita. Esse ano, a Secretaria Municipal de Cultura conseguiu reunir diversas instituições que somam forças com a Fli Penedo e que desempenham um papel importantíssimo no município e região, além de contribuírem com o desenvolvimento cultural, educacional, social e econômico-ambiental da cidade. Aqui, registramos nosso reconhecimento e agradecimento à Secretaria de Estado de Cultura, Governo de Alagoas, Fundação Casa do Penedo, Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo, Academia Penedense de Letras, Associação dos Poetas de Penedo, Universidade Federal de Alagoas, Centro de Musicologia de Penedo, Faculdade Raimundo Marinho, Instituto Federal de Alagoas, Teatro Solar Atlântica, TV Literatura, Imprensa Oficial Graciliano Ramos e Livraria Beabá. Convidamos para compor a frente de honra o excelentíssimo prefeito do município de Penedo, Dr. Ronaldo Lopes. A secretária de Cultura do município, senhora Aline Costa. A também secretária do município de Educação, Cíntia Alves. Representando a Câmara de Vereadores, o vereador Billy Marques. Convidamos também a escritora e neta do homenageado Sabino Romariz e também poeta, Vera Romariz. O diretor executivo da Fundação Educacional do Baixo São Francisco, Dr. Raimundo Marinho, o senhor Lucas Romariz. Convidamos o presidente da Academia Penedense de Letras, Moésio Vasconcelos. A presidente da Associação dos Poetas de Penedo, Graça Mota. A presidente da Sociedade de Cultura e Arte Popular, Marta Mártires. E o curador da Festa Literária, Maurício Melo Júnior.
Representando a Secretaria de Cultura do Estado, convidamos também para compor a frente de honra a senhora Tereza Machado. Frente de honra composta, fiquem todos à vontade, podem sentar-se. Que agora vamos convidar ao palco do Centenário Teatro 7 de Setembro o presidente da Fundação Casa do Penedo, Jean Lenzi, para apresentar a obra reeditada Poesias Escolhidas, de Sabino Romariz. Meus caros amigos, boa noite. É sempre uma satisfação voltar a esse teatro, voltar a essa casa e subir a esse palco, onde há alguns anos fez aflorar em mim um sentimento, o valor da cultura aqui em Penedo, a cultura do teatro em si, como eu iniciei. E muito tempo depois, a literatura também aflorada, já através da Casa do Penedo, a leitura de livros, a leitura de jornais, a leitura de documentos. Nesse momento, a gente deveria estar aqui com o livro Sabino Romariz, Poesias Escolhidas, em mãos, mas um problema técnico nos impede de apreciá-lo hoje. Esse livro ficará para amanhã, onde todos vocês tomarão um contato mais direto com essa obra. A Casa do Penedo celebra nesse ano de 2022 30 anos de luta, de resistência em defesa da memória cultural do povo penedense. E um dos grandes trabalhos desenvolvidos pela Fundação Casa do Penedo, no curso dessas 3 décadas, é a manutenção de um programa editorial sólido, robusto, que faz com que a gente aprecie o lançamento, aprecie a leitura de artistas da cidade de Penedo, muito antes de haver no estado de Alagoas prêmios de incentivos culturais, como o Prêmio Lego, como a própria fundação, a imprensa Graciliano Ramos, com os prêmios de literatura que ela tem produzido. Artistas os mais variados de Penedo, como Núbia, Marcelino Cantalice e tantos outros escritores, se debruçaram sobre os editais da Casa do Penedo, patrocinados pela própria Fundação. Então, são 18 obras publicadas de 92 a 2006. E a última obra em 2015, já com o Dr. Francisco Salles, um pouco fraco das pernas. A obra em questão, que está sendo reeditada agora, sobre os auspícios da Prefeitura Municipal de Penedo, com uma grata satisfação que eu tenho de subir aqui e agradecer pessoalmente o empenho do prefeito Ronaldo Lopes, que está patrocinando essa reedição. É uma alegria fundamental e uma questão de justiça ao trabalho da Casa do Penedo, ao seu programa editorial. A obra Poesias Escolhidas, de Sabino Romariz, foi lançada em 1992, no ato de inauguração da Casa do Penedo. Contou com um trabalho minucioso do eminente professor da UNB, Cassiano Nunes, e também com outros trabalhos, como o próprio Werner fez, pesquisando os poetas penedenses, Eliona Ceres, a própria Vera deve ter participado desse momento. E o Salles sempre disse do orgulho que tinha em trazer a Penedo a memória, o resgate da memória de Sabino Romariz. Ele chegava em Penedo, Sabino Romariz para algum popular, e as pessoas apenas diziam que havia ouvido o nome Sabino Romariz, mas nunca tomado um contato direto com a sua obra. E esse trabalho fez com que a sociedade penedense tivesse a leitura de Sabino, dos textos de Sabino, impressos em um livro simples, modesto, mas muito bem organizado, muito bem apresentado. Pois bem, passados 30 anos desde o lançamento desse livro, Poesias Escolhidas, de Sabino Romariz, estamos aqui agora para apreciar a 2ª edição. Quando a Secretaria Municipal de Cultura me comunica do interesse da Prefeitura, nesse momento singular em que estamos aqui realizando a primeira festa literária do Penedo, quando a secretária Aline me fala do interesse da Prefeitura em reeditar Sabino Romariz, o livro Sabino Romariz, publicado pela Fundação Casa do Penedo,
a partir da ideia inicial de se ter Sabino Romariz como um homenageado da noite, da festa, assim como o poeta Ângelo Monteiro, a alegria tomou conta, porque também, Ângelo está aqui, a alegria me contagiou, porque em 2013, quando Sabino fez 100 anos de falecido, eu havia pensado em fazer uma adaptação do livro que a Casa do Penedo tinha publicado para o teatro. A minha ideia era trazer para esse palco aquele livro, de uma forma mais dramática, performática. E o Salles puxou as minhas orelhas e disse que eu, antes de pegar naquele livro e me debruçar sobre a leitura dele, eu deveria ir botar o nariz nos arquivos de jornais que ele havia adquirido posteriormente à data de lançamento do livro, em 92. Isso aconteceu em 2013. E aí eu queria saber por quê. Porque o livro estava pronto. Era só a gente ler e fazer uma arrumação, uma adaptação e jogar no palco. E aí ele me disse que havia adquirido uma coleção de 3 anos completas do jornal O Lutador, que foi o principal jornal publicado em Penedo, com sucursal inclusive em Paris. Durante todo o início do século XX, era o jornal que despontava nessa região. Nessa coleção de jornais, havia os poemas de Sabino Romariz que não estavam no livro original, porque na ocasião em que ele publicou, tudo que está ali contido naquele livro, foi o que ele conseguiu reunir em Alagoas, na Paraíba, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Tudo o que ele conseguiu reunir, inclusive com algumas famílias daqui que doavam pedaços, recortes de jornais, livros incompletos, ele colocou naquele trabalho. E aí a Casa do Penedo, em 2013, já tinha mais um acervo mais robusto para apresentar Sabino Romariz. No próprio livro original, na primeira edição, o próprio Salles escreveu que aquele era um trabalho inicial e que merecia um trabalho mais robusto. Ronaldo, estamos aqui para isso. Chegou o momento. E aí, na conversa que seguiu com a secretária de Cultura, eu fiz uma série de sugestões em nome da Fundação Casa do Penedo. E a primeira delas foi de que o livro Poesias Escolhidas de Sabino Romariz não deveria ser somente uma edição, uma reedição, uma segunda edição. Deveria ser uma segunda edição ampliada, porque havia poemas que haviam sido achados, localizados posteriormente à data de lançamento, que não estavam ali e que mereceria ser exposto, que mereceria ser publicado, para que a sociedade, todos nós, tivéssemos contato mais direto com a obra. Para vocês terem ideia, há jornais que repousam nos arquivos da Casa do Penedo, em que eu coloquei lá as mãos e fiquei lá trabalhando nele, que ele resiste há 116 anos. E isso, para mim, é uma maravilha poder dizer, porque mostra o trabalho da Fundação Casa do Penedo em manter íntegra a memória do povo penedense. Então está lá o jornal, o pesquisador ele pode ter um contato, mas fica mais fácil você ver ele tratado num livro. Então a segunda edição ampliada do livro Poesias Escolhidas conta com 22 textos inéditos de Sabino Romariz. E aí vem o meu segundo pedido dentro dessa conversa, que se convidasse a professora Vera Romariz, neta de Sabino Romariz, uma professora eminente da Universidade Federal de Alagoas, para que escrever o prefácio, o pós-fácio. E a Vera está aqui. Acho que a Casa do Penedo está com o Ibope lá em cima, todos os pedidos foram acatados para a festa, a maioria deles foram acatados para essa festa, e isso me deixa muito feliz. É uma questão de honra poder seguir adiante com esse projeto de Francisco Salles. É uma questão de honra pela amizade que eu tive com ele, pelo trabalho que ele fez, que ele desenvolveu no curso de 26 anos, e nesses 4 anos, com a ausência dele, praticamente o meu trabalho solitário começa agora a ganhar umas bases mais sólidas, com as aproximações, com o apoio mesmo fundamental dos penedenses, digamos assim, do poder público e, sobretudo, da Prefeitura Municipal de Penedo.
Então isso me deixa extremamente feliz. Eu conversei hoje com o Ângelo na biblioteca, eu saí da biblioteca correndo, vim aqui ver a feira, ver o momento que a gente estava organizando, trazer os livros da Fundação para expor e dizer que a cidade pulsa. E essa é a mensagem da Casa do Penedo há 30 anos. Que a cidade se revista de festa, que a cidade pulse e brinque, assim como a minha amiga Lúcia, que saiu do Rio de Janeiro ontem, para poder estar aqui agora brincando e saudando essa memória que está viva. Não a memória dos mortos efetivamente, mas a memória dos vivos, fazendo jus de justiça a nós que estamos vivos, desenvolvendo esse trabalho. Então é uma alegria imensa. O livro Poesias Escolhidas, como eu havia dito no começo, ficará exposto amanhã aqui nesse teatro, acredito, por uma questão técnica, não foi possível estar aqui hoje. A Vera, acredito que na próxima fala, ela fará uma conferência mais completa e dirá como foi feito esse trabalho. Não é? A gente selecionou alguns poemas, mantivemos inclusive intacto o prefácio do professor Cassiano Nunes, que fez um trabalho muito delicado, né, de leitura, de análise literária, e a nossa opção foi, vamos manter o original. E aí eu fiz uma advertência para poder constar na atualização, da forma como ele escreveu à época, como ele tem que se apresentar hoje, inclusive para mostrar que o trabalho está consolidado. Os próprios textos de Sabino Romariz, os textos tiveram que passar por uma análise, por uma leitura, uma atualização, inclusive de português. E isso demandou um tempo, foram 3 semanas enfurnados em um quarto, de frente para um computador, com as vistas pesando, e com tantas outras coisas que eu tenho na minha vida para fazer, inclusive gerenciar a Casa do Penedo. Mas essa alegria, Ronaldo, é muito gratificante. Novamente eu agradeço a você, agradeço o seu empenho, a sua participação, a Aline também, secretária de Cultura, e vir aqui nesse momento dizer que o primeiro livro da Casa do Penedo está sendo reeditado 30 anos depois, celebrando os 30 anos da própria fundação, é, sem sombra de dúvidas, razão de muito orgulho. Muito obrigado. Nesse momento, registramos as presenças. A presença dos secretários e coordenadores municipais, da presidente da Associação das Bordadeiras Pontos e Contos, Francisca Lima Lessa, do procurador-geral do município de Penedo, Dr. Ricardo Mero, representando a União Brasileira dos Escritores, o senhor William Nelson, dos estudantes da Faculdade Raimundo Marinho, e especialmente a presença dos poetas, roteiristas, escritores, contadores de histórias, compositores, atores, editores, historiadores, enfim, de todos vocês que estão aqui presentes. Ouviremos agora o pronunciamento do curador da Festa Literária, Maurício Melo Júnior. Senhor Prefeito, em seu nome eu cumprimento todos os membros da mesa. Aline, eu estou com um livro na mão, mas eu não vou ler o livro não, viu? Não se preocupem com isso. Há um fato interessante, eu sou um contador de histórias, eu sou jornalista de formação, sou escritor, enfim. E eu preciso contar essa história. Há 32 anos, né, eu fui chamado a Penedo, né? Eu já conhecia Penedo e tal, e foi um mero acaso, né? Eu encontro, por acaso, com o Francisco Salles e ele diz, eu preciso falar com você, né? E a gente vai conversar e ele me mostra o projeto da Casa do Penedo, e eu comecei a vir frequentemente a Penedo, a ver esse projeto, a trabalhar nesse projeto e tal. E aí é que eu me dei conta de que, na verdade, o Salles não precisava falar comigo, né? Eu é que precisava falar com Penedo, né? E a partir dessa experiência de Penedo, do encantamento dessa cidade, eu comecei a criar, né? E foi no arquivo da Casa do Penedo que eu vi uma nota sobre a prisão de um escravo em 1832,
26. 1826 foi preso um escravo no Porto de Penedo, um escravo fugido do Tijuco, e aquilo ficou me encantando, e ele vinha em busca do Quilombo dos Palmares, que já tinha acabado há 170 anos, e a partir dessa nota eu escrevi uma ficção, pensando nessa cidade, na grandeza, porque eu tinha uma referência de Penedo muito literária, era a referência do Ariano Suassuna, que centra em Penedo, do primeiro livro. O Ariano não se sentia seguro para fazer a Pedra do Rei, no grande romance dele, e ele fez um experimento antes, escrevendo uma novela, a história de Fernando e Isaura, que é um encantamento de dois jovens e que se passa em Penedo. Penedo sempre tem esse chamamento artístico para a gente. Por isso que é fundamental se fazer uma festa literária como essa. Por isso que é fundamental se falar da palavra. A gente, quando pensou na festa de Penedo, e também foi um outro chamamento, eu encontro com o Ronaldo em Brasília, e ele diz, eu preciso falar com você, porque eu quero fazer uma festa literária em Penedo. Vamos fazer e tal, tudo bem e tal. Ele disse, olha, mas só que tem um problema. A gente precisa fazer a festa no mês do aniversário da cidade. E a gente começa a trabalhar, a pensar na festa, mas efetivamente começou-se a se trabalhar nessa festa em fevereiro. É muito pouco tempo para o tanto que se realizou hoje aqui. E quando a gente pensou em poesia. É um momento que a gente precisa resgatar a delicadeza, resgatar a responsabilidade com a serenidade. E este momento era preciso de poesia. Por isso que a gente pensou em homenagear dois grandes vultos da poesia penedense, o simbolista, mais do que parnasiano, o simbolista Sabino Romariz, que nos seus enleios de amor fez composições fabulosas, e também o Ângelo Monteiro, que está fazendo 80 anos, e precisava voltar a essa cidade para completar os seus 80 anos, nesta cidade, para reverenciar a poesia de Penedo, a partir da poesia desses dois grandes poetas da língua portuguesa. Eu digo sempre, e é uma verdade inconteste, o Ângelo Monteiro, que está aqui à nossa frente, ele é o autor de um dos mais belos poemas de língua portuguesa. Um poema chamado Variações sobre a Loucura de um Príncipe. É preciso que se diga esse poema, é preciso que se conheça esse poema para se conhecer a grandeza de Ângelo Monteiro. E é reconhecendo a grandeza de Ângelo Monteiro e de Sabino Romariz que a gente reconhece a grandeza literária da cidade de Penedo. Muito obrigado. Passamos a palavra ao diretor executivo da Fundação Educacional do Baixo São Francisco, Raimundo Marinho, o senhor Lucas Romariz. Boa noite a todos, boa noite a todas. Agradecer e cumprimentar a frente de honra, prefeito Ronaldo, e acho que eu não vou ter outra oportunidade, prefeito, então vou aproveitar aqui para agradecer a todo o apoio que o senhor tem nos dado. A Fundação Educacional do Baixo São Francisco há 50 anos, trazendo educação para todo o Baixo São Francisco. Dizer que para nós é um prazer fazer parte dessa festa, uma festa de acesso à cultura, à educação, que é muito importante, né, nos dias de hoje, e que a gente possa ter momentos como esse cada vez mais. Eu me sinto orgulhoso pela Fundação, claro, fazer parte dessa festa, mas por também ser filho, sobrinho e bisneto de poetas, e ser bisneto de Sabino Romariz, e estar aqui na noite, por acaso, hoje presidindo a Fundação Educacional do Baixo São Francisco, desde setembro de 2020, me faz muito feliz e é uma noite de verdade muito emocionante. Eu tive a oportunidade de morar em 11 cidades, eu tenho esse sotaque meio esquisito porque nasci em São Paulo, me criei em São Paulo, mas acabei vindo para Maceió e hoje presido uma instituição aqui da cidade. Eu não tive muito casa, né, entre cidades dentro e fora do país, que eu tive a oportunidade de viver e trabalhar e desenvolver projetos, eu nunca me senti muito em casa. E por conta desse sobrenome tão forte e por conta desse poeta que hoje é homenageado aqui, eu hoje me sinto em casa em Penedo. Acho que eu achei a minha casa, a minha raiz, e é um sentimento, não é nada diferente disso. Então, estou muito feliz de estar aqui, de fazer parte dessa festa. Parabéns, secretária, né, por todo o desenvolvimento da feira, junto com toda a equipe da Secretaria
Municipal de Cultura. A cidade de Penedo tem, desde a chegada do Ronaldo, dado saltos em turismo, em cultura. A gente vê a movimentação na cidade, prefeito. A gente pôde conversar sobre isso numa das primeiras reuniões que a gente fez. E é muito bom ver Penedo movimentada dessa forma. Eu tenho a oportunidade de passar pelo menos 3 dias na semana aqui em Penedo e de ver essa movimentação. E de ver, a gente retorna agora com o museu, né, que era uma demanda, a gente conseguiu junto com a prefeitura fazer a reforma da fachada do museu, então a gente em breve terá o museu prontamente, de portas abertas novamente, e é uma felicidade muito grande fazer parte de tudo isso. O acesso à cultura ele é de suma importância para qualquer tipo de sociedade, né, e cada vez mais a gente precisa de momentos como esse. Chegar hoje aqui em Penedo mais cedo, e ver as crianças da rede municipal tendo acesso à cultura, tendo acesso a poema, tendo acesso a tudo isso que está sendo mostrado nos diversos dias em que a feira vai acontecer aqui em Penedo, é uma alegria muito grande, né? A construção de uma sociedade melhor com cultura e educação, sem dúvida nenhuma. Parabéns, prefeito, parabéns, secretária, parabéns a todos os atores dessa feira literária e cultural aqui em Penedo. Que tenhamos mais momentos como esse. Boa noite, muito obrigado. Passamos a palavra ao representante da Câmara de Vereadores de Penedo, vereador Billy Marques. Boa noite a todos que formam essa mesa. Me dirijo ao prefeito Ronaldo Lopes, que correu, né, de São Paulo para chegar aqui a contento e estar entre nós, e para a gente demonstra o interesse do prefeito não somente pelas construções lindas da cidade, pelo arrojo, mas também pelo interesse cultural. Isso é muito importante. Parabéns por estar aqui conosco, e eu tenho certeza que todos têm o mesmo sentimento. E também apresento-me e trago a mensagem da Câmara Municipal a esta plateia linda aqui deste teatro, que é um dos mais bonitos da América do Sul, segundo me disseram, e eu creio que é mesmo, né? Não tem tantas vagas, tantas cadeiras, mas tem um aconchego, tem um charme diferenciado, e eu tenho certeza que todos aqui estão bem sintonizados no evento e bem à vontade. Sejam todos que vieram de longe bem-vindos, e todos os penedenses que estejam como eu estou aqui também, emocionado e sentindo-me feliz em estar neste lugar sagrado da cultura penedense. Trago a seguinte mensagem da Câmara, porque por ela passa todas as questões da cidade, todas que vocês possam imaginar. E a literatura, a cultura é sempre um debate, prefeito. É sempre uma constante entre nós. E geralmente temos representantes dentro da Câmara Municipal que satisfazem os anseios culturais da nossa cidade também. Também tem uma veia cultural. Me chamam de poeta também. Eu já gravei um disco e retratei Penedo nesse disco. Já declamei muitas vezes aqui nesse palco, ao lado do meu colega Francisco Araújo, que está ali, e sob os olhares auspícios do meu querido colega de Câmara, chamado irmão João, eu atesto a vocês que tem sido um privilégio representar Penedo na Câmara Municipal, e dali e em outros lugares do Brasil por onde nós já passamos, representando este núcleo político da cidade de Penedo, tenho levado e tenho trazido bons ares e boas mensagens de pessoas que conhecem Penedo, pessoas que eu nem imaginava. Quando encontro, por exemplo, em Brasília, em encontros municipalistas, pessoas de todo o Brasil que quando descobrem que somos de Penedo dizem: eu já fui lá, eu conheço aquela cidade, cidade bela, cultural. E para a gente que representa essa cidade, tanto no ângulo político-social, né, quanto cultural, é sempre um grande privilégio saber que daqui para fora e de fora para cá, há sempre uma simbiose que faz de Penedo essa cidade que nunca foi emancipada, mas que surgiu já
quando foi descoberta, por ocasião de 1500, 1501, a nação brasileira, e que tem sido um sustentáculo e um grito para que não cesse o progresso cultural na cidade de Penedo. A Fli Penedo me enche de alegria, e eu tenho certeza que enche todos vocês também. Em nome de Aline, eu trago também esse ar que é bom e maravilhoso por estarmos aqui e fazermos daqui para frente debates e ouvirmos frases, poemas e avistarmos livros sendo lançados como esse do velho e bom Sabino Romariz em sua segunda edição ampliada, segundo Jean Lenzi, e para mim é uma grata satisfação. Daqui a poucos dias eu também estarei lançando em segunda edição o livro A Cidade dos Rochedos, ampliada, né, prefeito? E será um prazer fazer isso para o povo de Penedo, de bom coração. Tenham todos bons momentos aqui. Ainda em tempo, registramos a presença do vereador Irmão João. E passamos a palavra, então, para a secretária de Cultura do município de Penedo, Aline Costa. Então, é uma felicidade, né, de poder estar aqui fazendo parte de um evento de uma grandiosidade como essa, de ter grandes poetas, grandes escritores aqui, retornando à nossa cidade e também conhecendo pela primeira vez. E, desde já, agradeço também a presença de todos vocês que estão prestigiando, desde o dia de ontem, passeando, curtindo essa belíssima cidade que tem muita história para contar. Então, muito obrigada a todos. Aproveitem toda essa programação que foi feita especialmente para vocês, para toda a sociedade, para a região do Baixo São Francisco. Sejam todos bem-vindos e muito obrigada. Passamos a palavra para a Superintendente de Cultura do Estado de Alagoas, a senhora Tereza Machado. Boa noite a todos. Cumprimentando aqui a nossa frente de honra em nome do prefeito Ronaldo Lopes e também da minha colega secretária de Cultura, Aline Costa. Cumprimento também todos os demais presentes, em nome do meu querido amigo e artista maravilhoso Chico de Assis, que tanto nos honra, dando o seu trabalho à frente também dessa primeira festa literária de Penedo. Prefeito Ronaldo, aqui eu trago o abraço da secretária de Estado da Cultura, Melina Freitas, que tanto me pede para vir representando nos eventos. Infelizmente, ela gostaria de vir bastante, mas por questões pessoais não pôde vir. Mas com muita alegria eu venho a Penedo representar o governo do Estado, não somente por ser minha cidade natal, mas principalmente porque vim a Penedo para prestigiar grandes eventos. É sempre uma honra, porque mostra que o município não para, né? Penedo, eu digo a todos que Penedo respira cultura, porque Penedo é cinema, Penedo é música, Penedo é teatro, Penedo é gastronomia, Penedo é, agora, literatura. Então, Penedo, com tanta cultura em todos os lugares, respira desenvolvimento. Porque cultura é desenvolvimento, prefeito. Então, o trabalho que o senhor tem feito na cidade mostra que o município está avançando em todas as áreas. Como falou aqui Lucas Romariz, uma sociedade sem cultura é uma sociedade que não consegue reconhecer os avanços sociais dentro da própria cidade. Então, se nós não temos formação cultural, nós não conseguimos reconhecer todos os avanços políticos que são alcançados dentro do nosso município. Então, trazer dentro dessa festa literária oficinas de formação, contações de história, acesso e contato aos livros, né, que hoje em dia está cada vez mais se perdendo essa ação, se torna muito importante para que a gente consiga desenvolver os nossos jovens e fortalecer a nossa cultura. Então, por isso, continuo dizendo, conte com o apoio do Governo do Estado, conte com o apoio da Secretaria de Estado da Cultura, conte com o apoio desta amiga penedense que está ali dentro também,
buscando o melhor para aqui, para o município. E parabéns por mais essa iniciativa. Essa é a primeira festa, que seja a primeira de muitas, e espero vir em tantas outras edições. Muito obrigada e boa noite. Ouviremos agora o pronunciamento do prefeito do município de Penedo, Dr. Ronaldo Lopes. Excelentíssimos senhoras e senhores, membros da Frente de Honra dessa solenidade de abertura oficial da primeira feira literária de Penedo. Permitam-me cumprimentá-los em nome de todos os poetas, escritores, literatos penedenses que participam desse evento e que tanto engrandecem o nome dessa terra considerada berço da civilização e da cultura alagoana. Caríssimos conterrâneos, queridos amigos, povo de minha Penedo, seria excessivo de minha parte fazer referência à história grandiosa de nossa cidade e do povo que representa a mais nobre genealogia literária, com nomes que deixaram um excepcional legado para as gerações que se sucederam, como Francisco Inácio de Carvalho Moreira, o Barão de Penedo, Elísio de Carvalho, José Próspero Jeová da Silva, José Jeová da Silva Coroatá, Sabino Romariz, Aminadab Valente, Agnelo Leite, Carlos Santa Rita, Hernani Mero, aqui representado pelo seu filho Ricardo Mero, Elson Batinga, entre outros, de saudosa memória. Todavia, é importante lembrar que hoje aqui contamos com as presenças de Ângelo Monteiro, Luciano Rocha, Ivone Peixoto, Ceissa Cruz, Francisco Araújo Filho, Maria Núbia de Oliveira, Josué Marques e o poeta ativista Seu Toninho Pescador, além de outros tantos a quem podemos abraçar e agradecer. Penedo é um cenário artístico a céu aberto. Penedo dos poetas, cantores, compositores, escritores, da arte, da escultura, da pintura, da música, da literatura, da dança, da arquitetura e, claro, da sétima arte, o cinema. Agora há pouco conversava com o Nil Moraes, um dos organizadores do nosso Festival de Cinema, que acontece todos os anos. Penedense que hoje vive em São Paulo, escritor, cineasta, né? Como todo penedense, mesmo fazendo sucesso lá fora, nunca esquece as suas origens, a sua cidade. E sempre que possível, os penedenses voltam a esta cidade. Penedo tem o primeiro teatro de Alagoas, o nosso majestoso Teatro 7 de Setembro. Penedo tem o extraordinário Festival de Coros, o Festival de Cinema, o Festival Internacional da Música. Penedo tem muito, mas faltava o festival, a festa literária de Penedo, que é essa que nós estamos fazendo. Como foi dito aqui por esse grande amigo Maurício Melo Júnior, nós iniciamos uma conversa aqui com o Chico de Assis, né? E aí fomos a Brasília para conversar com Maurício Melo Júnior, que a quem eu já tinha uma amizade grande, né, com ele, mas imediatamente, o primeiro momento que falei com ele sobre essa ideia, ele abraçou, da mesma forma que o Chico de Assis tinha abraçado, e com isso eu senti motivado, Chico, já que eu não sou tanto dessa área, né? Mas na hora que eu tive o apoio do Chico e do Maurício, eu digo, é o momento, é a hora certa, depender do teu seu primeiro festival, que será, nós estamos plantando apenas uma semente. Nós vamos
com a cultura que Penedo tem, como foi dito aqui, Penedo respira cultura, com certeza, a cada ano teremos um festival maior, mais amplo, né, com mais participação ainda, mas com certeza, como foi dito aqui, no pouco tempo que essas pessoas tiveram para organizar essa festa literária, realmente eu só tenho que agradecer a todos essas pessoas. E a nossa Flipenedo é isso, uma celebração à intelectualidade do nosso povo, a transmissão do conhecimento da nossa história através dos séculos, a oportunidade de repassar valores e perpetuar nossa língua e nossa cultura. Quero fazer um agradecimento a todos os que contribuíram para que esse momento fosse concretizado. Professores e profissionais da educação, servidores públicos de todas as secretarias municipais, pais, estudantes, jovens e adultos. Agradecer especialmente a equipe que idealizou e esteve ao meu lado em todo o processo de viabilização do Flipenedo. Meu amigo Maurício Melo Júnior, a quem já me referi, curador da Flipenedo, muito nos honra tê-lo como curador dessa primeira festa literária de Penedo, o ator Chico de Assis, esse grande amigo da cultura penedense, sempre está entre nós aqui de Penedo. O nosso escritor e juiz de direito de Penedo, Dr. Claudemiro Avelino de Souza, representante da Academia Alagoana de Letras e Artes de Magistrados, o diretor da Casa do Penedo, Jean Lézy, que se pronunciou inicialmente aqui, deu uma grande contribuição para que nós pudéssemos hoje estar iniciando essa grande festa literária em nossa Penedo. A secretária de Cultura de Penedo, Aline Costa, e o coordenador de Cultura do município, Marcos Muniz, e a secretária de Educação, Cíntia Alves. Quero agradecer, um agradecimento muito especial, Tereza, essa penedense Tereza Machado, a secretária de Cultura do Estado, como também o governo do Estado, não poderia estar melhor representado aqui, Tereza, do que com a sua pessoa, essa penedense que está sempre à disposição dentro da Secretaria de Cultura para atender os muitas vezes que nós procuramos o apoio do governo do Estado. Então, eu queria, em seu nome, agradecer à secretária Melina Freitas, ao ex-governador Renan Filho. Nós iniciamos essa discussão, ainda era governador, nosso ex-governador Renan Filho, e ao governador Clever Loureiro também, o nosso agradecimento pela participação do Estado. Agradecer também ao presidente da Academia Penedense de Letras e Artes e Ciências, Moésio de Vasconcelos, e a todos os escritores, poetas, contadores de histórias, atores, artistas, e a cada um em particular, que tornou possível esse sonho. Penedo respira literatura. Liberem seus sentimentos, suas emoções e conhecimentos, e juntos vamos escrever a história. Obrigado. Hoje estamos celebrando o livro. Hoje estamos celebrando o poeta. Hoje estamos celebrando a poesia. Poeta, livro, poesia. Este poeta escreveu assim: o lírio era uma flor imaculada, casta como o sorriso de Maria, flor de alcura tal que parecia ter sido feita da hóstia consagrada. Em Getsemane, a face ensanguentada, Jesus tragava o cálice da agonia, e uma gota de sangue
luz de dia, sobre o lírio caiu cristalizado. E nisto, a flor sem mancha concebida foi se tornando como que dormida, tomando aquele tom violáceo, frouxo. E de como outrora o vinitente, o lírio da Judéia, finalmente, crepúsculo lá ficou, tornou-se roxo. Viva Sabino! E assim escreveu Ângelo Monteiro: as coisas só se dão a conhecer através de contrastes e mudanças que desconhecem fronteiras. Assim como a luz que se faz conhecer por meio das trevas, assim como a paz que começa a florir após a guerra. A dança das coisas é, sobretudo, uma dança entre sombras que nunca se completa ou se extingue de todo, em que vida e morte são os polos de um jogo que não finda. Porque é preciso, então, que os céus desabem para que o mundo em nós renasça e viva. Ângelo Monteiro. Nasci pobrezinho, qual ave do bosque. Eu tenho uma estrela que Deus me guiou, o cetro supremo e sublime de artista, e nem por impérios tão estrela eu dou. Eu trago na fronte tão loiro diadema, mais loiro e mais lindo que a luz da manhã. O sol me desperta, em meu leito de espinhos, as flores dos campos são minhas rivais. Debalde a riqueza me cobre de insultos, a inveja tropeça na linha que eu vou. Eu tenho uma estrela radiante de artista. É um timbre infinito, foi Deus quem timbrou. Sou órfão de amores, sou pobre de afetos, não tenho carinho jamais de ninguém. Eu tenho uma estrela suprema de artista, eu tenho uma glória que muitos não têm. Também canta as estrelas. As estrelas que foram mais brilhantes pararam de brilhar há muito tempo, enquanto sob as lousas procuramos as inscrições gravadas para sempre. E é delas, convertidas em lembranças, que a nossa própria história recolhemos. É preciso que tudo em matéria transmigre e o cosmos evolua. Para os olhos de uma ave, a alma negra do tigre e a pupila dos leões para os raios da lua. É mistério que a avidez sanguínea e tenebrosa de uma fera qualquer tome a forma que envolve o espírito da rosa. Que o ódio vá se aninhar dentre um beijo e flor, assim como o azul dos mistérios do mar, ou o sol que nasce no chão do deserto impor. Porque a mórbida ação de uma roxa gangrena, que os tecidos convertem em camadas de pus, a matéria envenena, mas nutre os vegetais que germinam da luz. E será sempre assim, sempre mais, pois não pode caber a alma numa caveira, nem no metro quadrado, fogo dos cristais. Um simples ai, mesquinho, mede através da esfera um infinito de dor, porque transmigra em flor a alma de cada espinho, como transmigra em ave a alma de cada flor. Viva Sabino! Não é o silêncio que mata a palavra, mas ele é que se volta contra a fraude dos que tramam à sombra de algum tempo para manter em guarda o seu presente. Desfigurar dia e noite é o feito principal dos inimigos da palavra, que liga e compromete a voz dos homens.
como não premiar com o vazio de que se cercam aqueles que há muito o ecoam dentro de si? A falsa palavra desfaz todas as pontes, como também nivela os abismos, para não ter nada que salvar. E por não ter nada que salvar, destrói toda a poesia dos discursos do homem sobre o mundo. Ganhar a todo custo, mesmo confundindo o viveiro de pássaros com a calmaria de um esgoto. Ganhar a todo custo. Eis a resposta dos que sabem deter o voo do tempo. E que viva a poesia, que viva a literatura e que viva a Fli Penedo. Viva! Vera Romariz é formada em Letras pela Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e formada pela Universidade de Nancy, na França, em Língua e Literatura Francesa. É mestra em Literatura Brasileira e doutora pela UFAL. Poeta, cronista, contista, tem 12 livros publicados. Acaba de concluir uma obra de crônicas memorialísticas, uma das quais focaliza Sabino Romariz, seu avô paterno. Foi premiada pela Academia de Letras da Bahia e faz parte da Academia Alagoana de Letras desde 2004. Agora, Vera nos brindará com uma palestra sobre Sabino Romariz e Ângelo Monteiro. Penedenses e convidados, e na pessoa do prefeito Ronaldo Lopes e das demais autoridades, o meu amigo ali que me deu uma tarefa hercúlea para meu tamanho pequeno, não é? Porque eu ia fazer uma palestra sobre Sabino, depois a gente tem o Ângelo. Se fosse um Ângelo qualquer, não é? Seria menos trabalhoso. Mas um poeta da qualidade do Ângelo me deu muito trabalho. Eu estou logo semeando o caminho para que vocês me desculpem, porque o tempo é curto para duas figuras tão importantes. Eu procurei, então, abrir o trabalho falando sobre Ângelo. Na realidade, eu fui afunilando, já que eu não poderia dominar a obra dele em tão poucos dias. E depois eu me deterei sobre Sabino Romariz. Terei cuidado com a plateia e não falar excessivamente, mas também não gostaria de falar de menos, quanto há tantas figuras que são tão importantes no cenário em que viveram. Voltar a Penedo, eu só queria fazer esse registro. É sempre uma emoção muito particular. Sobretudo, em se tratando de uma homenagem a um avô que eu não conheci, e que morreu quando meu pai e seu filho tinham menos de 1 ano. Então, nós aprendemos a conhecer Sabino através de suas poesias. Eu tive a honra, e me emociona um pouco, de ter uma educação artística antes de ser adulta, porque cresci vendo e ouvindo meu pai dizer de cor poemas longos e belos, que foram o privilégio da minha educação estética. Meu pai dizia a redenção de Judas, assim como meu tio Juca, como quem dizia um soneto, né? A redenção é desse tamanho, né? Madalena, que se perdeu, o papai sabia de cor. Então, eu acho que foi uma forma que meu pai encontrou de recuperar, pela palavra poética, o pai que não pôde ter. Talvez as pessoas não sintam a dimensão disso, mas eu fui compreender melhor depois de adulta. E no meu novo livro eu cito, na crônica que faço sobre Sabino, que foi uma honra ter tido a memória dele como presente para meu pai e para mim mesma. Apesar do risco da exiguidade do tempo, como me discorrer sobre a obra de um penedense ilustre, Ângelo Monteiro, um homem de tantas tarefas e tantos brilhos,
Ângelo, professor universitário, ensaísta, recifense de adoção, penedense de nascimento, morou em Maceió, fui saber hoje. Conversamos durante 2h30, então já me acalmou um pouco, não é? Mas, sobretudo, o poeta Ângelo Monteiro, um poeta de exímia qualidade. Ele tem várias obras publicadas, eu não posso citá-las todas, porque tantas pessoas já falaram. Eu gostaria de ir ao cerne de algumas questões. Em 69, ele publica um livro, eu estava dizendo hoje a ele, com um título belíssimo, Proclamação do Verde, já antevendo algumas questões que hoje são prioritárias, não é? Mas a minha escolha recaiu em 2 obras de Ângelo, uma bem anterior, O Inquisidor, de 75. O Ângelo, jovem, escreveu uma obra desse porte, eu vou explicar por quê. E Lições de Passagem, um título extremamente sábio, leve e importante. Quem aprenderá, Ângelo, essas lições de passagem, né? A gente tenta, reescreve. Esse segundo livro é um pouco o estudo de um homem, o estudo poético de um homem diante da finitude do tempo e da perspectiva da memória como recuperação da palavra, dos sentimentos e do que realmente fica da palavra poética e da experiência humana. Então, é um livro extremamente ousado, e os dois o são, não é? Porque o Inquisidor, desde o título, que me assustou, nós conversamos sobre isso, né? As pessoas, ao dizerem o Inquisidor, remetem à Inquisição. É uma leitura primeira e plana. E Ângelo me confidenciou que houve até pessoas que o procuraram para fazerem pesquisa sobre a Inquisição lendo o seu livro. Evidentemente, não era o melhor documento. O Inquisidor é um livro de poemas, um belo livro de poemas. E o título já lembra a todos os que têm a possibilidade e a honra de lê-lo, não é? Que esse professor de Estética e de Filosofia da Arte da UFPE é também alguém que faz inquirições à condição humana, inquirições ao divino, e produz uma obra ousada para o seu tempo, assustadora para outros tempos. O Inquisidor, publicado em primeira edição em 75, foi republicado com Lições de Passagem, de 2016. Essa segunda edição, uma edição primorosa do ponto de vista visual, eu gosto muito de apresentação visual. Eu acho que os poemas merecem uma boa apresentação visual. Trazer obras produzidas em tempos tão diversos não foi uma tarefa à toa, foi uma boa escolha, porque a indagação existencial, a tradição judaico-cristã e o apelo a uma busca permanente de transcendência jamais abandonaram a poesia de Ângelo. Em O Inquisidor, há momentos em que eu senti um vigor quase evangélico, porque, obviamente, é um leitor privilegiado da Bíblia, mas, quando ele poetiza essa experiência, ele a transforma em algo singular. Esses títulos dialogam. O Inquisidor, Lições de Passagem. A noção de passagem, não é, já toca sutilmente o que virá depois. E o Inquisidor é o que pergunta, o poeta pergunta sempre, indaga e não tem todas as respostas. O autor Ângelo, sem respostas finais, perscruta, discute, repensa a cada verso. E, em tons diferenciados, não dá respostas fechadas. A organização do Inquisidor é muito particular, não é? Ele começa com 30 poemas iniciais, em versos brancos, sem rima, e intitulados Temas sem Júbilo, temas sem alegria, né? Sem entusiasmo. E são belos poemas, em tercetos, que terminam sempre com uma pergunta.
que o Ângelo não pretende responder, porque a poesia coloca, propõe, discute, reinventa, não é? De uma forma leve, fala de coisas pesadas por vezes. Mas eu gosto particularmente desses temas sem júbilo, o fato dele ter atrelado a segunda parte do livro, com 15 poemas que ele denomina de expectações. Expectações é uma tensa espera, não é? E o autor usa essa expressão, que não é minha, eu copiei do Ângelo, tenho todo direito, né? A gente, quando vai falar sobre o poeta, ele dá essa liberdade a gente. Essa tensa espera. E nesses poemas, ele, em alguns momentos, utiliza versos literais bíblicos, mas de tal forma concatenados com o dizer dos primeiros poemas, que às vezes a Bíblia fica mais suave, não é? Na voz e na fala de Ângelo. E hoje a gente conversando, ele diz, olha, Vera, às vezes as pessoas veem a Bíblia com muita literalidade. Ela é muito simbólica, não é? Ela propõe, sugere. Como eu fiz a minha tese de doutorado sobre o sagrado, na prosa de Adonias Filho, eu estudei muito a questão do sagrado, não sendo eu mesma religiosa, porque não interessa. O sagrado, a história judaico-cristã, está motivando há séculos a arte, seja a arte da escultura, seja a arte da pintura. Tantos grandes artistas se valeram dos motivos religiosos para reinventarem a palavra bíblica. Ângelo diz, com muito cuidado, que nós percebemos um cuidado do autor em fundir o discurso poético e o religioso sem entrar em verdades prontas, porque é um livro inquisidor. É um livro que perscruta, propõe, sugere e, imperfeita e sabiamente, não conclui com frases de efeito, mas conclui com versos da mais alta qualidade. Aliás, ainda bem, Maurício, que você me deu essa incumbência. Vai que você me dava um poeta meio fraco, hein? Olha, eu tenho uma outra incumbência para você. E eu parei assim, disse, meu Deus, o que é que Maurício vai me dar? Mas, graças a Deus, até o momento, foi muito bom. Então, nesse livro eu percebo, como leitora rápida que fui, né, uma impossibilidade da alegria humana, tal como nós a compreendemos linearmente, mas um eterno conflito de base religiosa entre a queda pelo pecado e a salvação pela bênção divina. Em alguns momentos do livro, epígrafes da Bíblia parecem revisitadas, viram citações textuais, são retiradas do seu contexto bíblico e trazidas para o contexto poético. E todos ganham, não é? Quando grandes escritores se dedicam a um livro milenar, como é a Bíblia, através de uma poesia atual. E aí eu conversei com o Ângelo se ele me emprestava esses versos que eu vou dizer agora, com 3 linhas, para a epígrafe de um conto meu. Ele esqueceu de dizer sim, mas, graças a Deus, a filha dele disse, pai, responde a Vera, ela fez um pedido. Ele disse sim, ó, todos vocês estão aqui como testemunhas do pecado. Os versos são esses, de que eu gosto muito. Que fazer das alturas que inventamos? Se cedo ou tarde o céu há de tombar, despovoado de estrelas sobre nós. Há uma assimetria entre o lugar divino e o humano, que permanece em toda a obra. Mas há também um diálogo com outras estéticas, a barroca, o romantismo. E aí eu me lembrei do bom humor e da crítica de Gregório, quando diz, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta piedade me despido. Obviamente, eu sempre acho que há um humor e uma seriedade juntos nesse poema. Quer dizer, quanto mais pecar, mais Deus terá chance de perdoar. Gregório não é à toa, que ele também trabalhou o humor, não é? Ele tem uma sabedoria com as palavras importantíssimas. Quando ele diz que as estrelas vão cair, os céus vão cair, eu lembrei o oposto disso, porque a história da literatura é um pouco esse diálogo de opostos.
quando Olavo Bilac diz, ora direis ouvir estrelas, certo perdeste o senso. E eu vos direi, no entanto, que para ouvi-las, muita vez desperto e abro janelas, pálido de espanto. Outras estrelas, as de Bilac, que não são as de Álvaro, de Ângelo. Mas eu gosto desse poema. O diabo na literatura, quando a gente gosta, é que a gente gosta de temas diversos, desde que a pessoa escreva com profundidade e bem. Escrever mal é pecado mortal, nenhuma religião poética admite. Na poesia de Ângelo, há um céu despovoado de estrelas que desaba sobre o homem de hoje. Há uma clara ideia da queda, tópico já estudado pelo estudioso Jacques Le Goff em análise sobre a tradição judaico-cristã. Se há sempre uma noção de queda. E depois de ressurreição, pela bênção divina. Lembrem de A Hora e a Vez de Augusto Matraga, sofrimento, 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 e pela fé ele sobe. Né? É quase como uma recuperação da humanidade pelo alento que olha para cima. Os últimos versos de cada terceto, que são interrogações, inquirições, resvalam para uma forma de angústia existencial muito bem representada verbalmente. E é interessante que ele usa a noção de corpo, ora como algo que pode expor a perigos a sensualidade, e aí a gente conversa um pouco com a noção de sensualidade atual, e até a noção de corpo, que hoje embasa até determinados tipos de crítica literária. Então, se a sensualidade em algum momento foi fonte de pecado, ela hoje é fonte de alegria, obviamente com alguns limites éticos e jurídicos. Óbvio, né? Mas o Ângelo tem uma mão leve e, em algum momento, nós percebemos, e aqui eu vou fazer uma outra citação, um pouco abaixo. Ele tem uma tendência que a gente vê na segunda parte do livro, que ele denomina de expectações, como eu já disse, sugerindo que, próximo do estilo bíblico em conteúdo e linguagem, ele nos lembra os sermões de Vieira, pelo tom retórico. O Ângelo é um exímio leitor, um exímio escritor. E eu me lembrei, Maranhão, né? Eu estava ouvindo a conversa, alguém falando sobre Maranhão aqui, eu me lembrei do sermão de Vieira. Não é? Eu, particularmente, gostava muito de Vieira. Eu até conversei com o Ângelo, que uma amiga disse, mas eu acho que Gregório encerra o período dele todo. Eu disse, espera aí, calma. Põe uma cadeirinha para o Vieira, que a gente vai chegar a algum lugar. Então, 2 grandes escritores, cada qual na sua área. E Ângelo dirá, na expectação de número 4, ele enumera essas expectações, quase como um processo demorado, né? Que vai segurando o leitor. O Deus me revelou coisa por coisa. E, em seguida, tomou-me por arauto. E exige-me que eu lhe seja submisso. Ao final desse poema, o autor produz 4 versos que se aproximam do discurso bíblico. Mas é bom lembrar que a imagem do arauto, que toca para o alto, que anuncia, que tem uma função de mediação, e aí eu me lembrei do Piaga, de Gonçalves Dias, Ângelo. Aquele, né, que o Piaga é intermediador entre o chefe da tribo, né, e Deus, é um homem iluminado. O arauto de Deus também é uma espécie de Piaga, em outra religião. Nesse sentido, há um lugar semântico inverso. Alguém se submete, mas alguém anuncia, que envolve um plano de humildade. Humildade como um ato muito consciente, não como subserviência, diante de algo bem maior. Bom, em seguida, anos depois, mas nessa edição juntinho, Ângelo escreve Lições de Passagem. Gostaria de ter escrito esse livro, viu, Ângelo? Sou uma pessoa mais velha, você é um pouco mais que eu, mas nós já somos maduros. Estamos na hora de escrever essas lições de passagem, não é? Eu fiz um livro chamado Um Pouco de Verão em Cada Outono, que ninguém é de ferro também, né? Precisa de um pouco de verão. Julgo difícil não dizer que esse livro é mais que uma construção verbal, é um livro da maturidade de um poeta. É o diálogo com a consciência da passagem do tempo e a necessidade da permanência pela memória das coisas que o homem inventa e constrói.
Eu acho isso muito bonito. Ele usa muito o verbo inventar, não é? No sentido de que a palavra é algo meio mágico, é algo que anuncia, que diz, que avança. Não é? Quando a pessoa diz, são meras palavras. Os poetas detestam essa frase. Meras palavras se forem ruins. Mas se tiverem qualidade, por favor, respeito é bom e nós gostamos. Não é? O autor de O Inquisidor, que publicou em 1975, escreve agora um livro de imagens leves, mas de conteúdo temático muito refinado. Como no poema Lição, o nome do livro é Lições de Passagem. Para como o poeta tem cuidado com as palavras, né? Ele ilustra, né? Como o escritor que vai fazer uma peça, ele não faz, está pronta. Está pronto o quê? O esboço, né? Termine. Ele tem um poema chamado Lição de Passagem. O plural modifica e, por vezes, dilui a força do que o poeta poderia ensinar poeticamente. Mas aqui é lição de passagem o poema. Como árvores vistas de longe, sob o miradouro das horas, eis que se esgarçam nossos nomes por entre as nuvens da memória. Vocês me dão um segundo para beber uma aguinha? Quem foi Sabino Romariz, o poeta de Penedo? Nascido em 1873, antes de a República ser proclamada, ele se disse nos versos antimonarquista. E, em parte de sua obra, exprime uma consciência doída, porque experimentada visceralmente, das desigualdades sociais. Ele conheceu a extrema miséria e teve um problema grave de alcoolismo, de que não se recuperou e morreu muito jovem. Estudou no Colégio Diocesano de Olinda, depois ingressa no seminário e, perto de ordenar-se, sai. Em seguida, vai ser professor de latim, francês, inglês e, em Maceió, estranhamente, de desenho figurado. A formação que o seminário de Olinda dava era fantástica, porque realmente era uma formação erudita. Eu sinto falta, modernamente, de certa erudição. Quando pessoas dizem assim, eu já sei tudo desse poeta, eu disse, meu Deus, nem o poeta sabe. Não é? Então, há uma certa linearidade em certas leituras. Ele passa um período breve, mas importante, no Rio de Janeiro. Em que frequenta roda de poetas como Bilac, Coelho Neto e Guimarães Passo. Isso Graciano Nunes e o biógrafo também o disseram. E estreia com a coleção de 30 sonetos, solidônios, em 1901, em Minas Gerais. E é algo que Sabino faz com muita leveza, os sonetos, não é? Quando eu morrer, verás delma dourada, como do ave que do mundo se intimida, a derradeira lágrima perdida rolar-me pela face amargurada. Perto de morrer, ele faz para minha avó Aspásia, não é? Pobre vato envolvido no suplício da desgraça, não vos pede nada, passa morto de fome, esquecido. No mar do mundo é um gemido que não vai ferir ninguém, é como um bemol tangido por uma lira de Salém. Mas ao ver os dois filhinhos como dois melros, sem ninho, o pobre vate, que é pai, exclama contendo pranto, amigos, um ninho é um tanto, por piedade, amigos, dai. Essa imagem de dois melros, vendo os filhos, porque Sabino foi órfão cedo, o velho Sabino, né? E ele viu que os filhos iam reeditar essa triste experiência da orfandade. Recentemente, o escritor Carlos Mero, penedense, fez um conto muito bonito chamado Dois Melros, utilizando o material do poema de Sabino como referência. Na introdução desse primeiro livro, Lama Sabactane, Deus, né, porque me abandonaste, Sabino faz uma defesa célebre da poesia e dos poetas. Na introdução, lembrando a introdução de Cruz e Souza, em Antífona. Ele publicou ainda Duas Rosas, em 1907, Meia Culpa, em 1910, Toque d'Alva, em 1911, por uma editora de Lisboa. Colaborou em diversos jornais. Aliás, a atuação de Sabino em vários jornais é algo muito, muito interessante de a gente analisar. Ele ilumina um bem cultural que nós perdemos.
os suplementos culturais que se dedicavam só à escrita literária, hoje desapareceram. A gente chega no jornal, eu sou a Vera Romariz, vou lançar um livro, dava para dar um espaçozinho aí, coisa e tal. Quando havia o suplemento, não, você falava com pessoas da área, né, que organizavam essa possibilidade. Eles hoje estão quase... Meu pai falava muito sobre isso. Os suplementos literários hoje estão quase desaparecidos dos jornais, sobretudo fora do eixo Rio-São Paulo, e cederam espaço às mídias sociais, com erros e acertos. Um acerto seria, a meu ver, a busca de novos públicos e a possibilidade de divulgação de novos autores. É essencial isso para elastecer o cânone literário. Um erro, eu acho, estava conversando com o Ângelo sobre isso, seria o empobrecimento da noção de autoria literária, categoria que envolve responsabilidade e qualidade. Então, eu vejo certas coisas, eu já saí de muitos grupos, quando, de repente, pessoas das mais variadas profissões e de níveis de leitura começam a achar que estão fazendo crítica literária. É danado, né? Você pode até comentar um livro, é um direito de qualquer cidadão, mas autoria é uma coisa de responsabilidade e qualidade, é preciso ter um pouco de cuidado. Eu gostaria de citar algumas vertentes da obra de Sabino, dentre elas, um autor erudito, cultor da língua e do verso da tradição. Isso, para nós, foi um bem e foi uma pauleira, porque meu pai era extremamente rigoroso com erros de linguagem. Papai, nós viemos... Ele fechava, se a gente cometesse um erro dele, fechava os olhos, meu Deus. Aí, não, papai, vou dizer de novo, é bom, minha filha, é bom, etc. Ele era um poeta profundamente identificado com temas e conteúdo da tradição judaico-cristã, que, sucedendo à tradição clássica greco-latina, trouxe temas, tensões e dicotomias anticlássicas, mas também formulações literárias novas para a arte. É bom que a gente entenda que a Bíblia foi um grande celeiro para grandes escritores, como Dante. Basta citá-lo, não é? Chateaubriand faz um belo livro, né, Le Génie du Christianisme, e muitos autores se dedicaram ao estudo da importância da Bíblia, independente de você ser religioso, mas você tem ali um documento importantíssimo. E, finalmente, o tema do sofrimento humano e da finitude. Álvaro, vocês se encontraram aí por algum lugar, que na conturbada biografia do poeta de Penedo foi uma constante. Não é? E aí eu me lembrei de Cruz de Souza, quando dizia, ninguém te viu em sentimento inquieto, magoado, oculto e aterrador, secreto, com que o coração te apunhalou no mundo. O soneto de que eu gosto muito, dava sempre aos meus alunos. Ah, professor, eu só me lembro daquele Formas Alvas. Eu digo, mas vamos ler esse aqui. Era um grande sonetista, Cruz de Souza, né? Catarinense, Cruz de Souza. O zelo com a língua em Sabino atravessa sua obra desde os sonetos até os poemas mais longos, onde realmente ele discutiu teses, propôs ideias, revisitou cânones bíblicos. Sabino cita com o conhecimento do ofício, não só dados da cultura greco-latina e do próprio texto bíblico, mas um profundo conhecimento histórico que ele tinha. No poema O Homem, ele desliza entre fontes eruditas e uma leveza poética que encanta, sempre demonstrando zelo com as fontes. Eu cito o poema O Homem, do livro Toque d'Alva. Teu espírito inteira a eternidade encerra. Eu vi-te no Sinai, tendo a fronte aureolada, olhar nos céus, o corpo em sangue, os membros nus. Depois, em Santa Helena, eu fui ver-te proscrito. Nem te lembravas mais do copo de cicuta que na Grécia bebeste. E a Grécia te bendiz na tua alta doutrina, imortal e feliz. Nesses pequenos versos, Sabino fala, né, em vários episódios da história do homem, Napoleão, Sócrates, foi Sócrates, não? Que foi obrigado a beber cicuta como uma condenação à morte. O Jesus Cristo, então, ele faz uma síntese da trajetória do homem e de sua luta pelas conquistas de humanidade. Poemas longos como Madalena e Redenção de Judas são exemplos da incorporação poética da tradição judaico-cristã,
que é também Sabino revisitada e questionada. Ele redime Madalena e Judas, utilizando o espírito de compaixão de Cristo. Porque para nós, Judas e Madalena são, né, dois ícones da noção do pecado cristão. E ele defende a compaixão cristã para o suicida Judas. Cito: todas as gerações têm lhe cuspido sobre, mas a voz de Jesus, celestialmente nobre, continua a perdoar há quase 2000 anos a vítima infeliz dos ultrajes humanos. O poeta mexicano Otávio Paz afirmava que é absurdo dizer-se pagão quando se nasceu em uma sociedade católica cujos valores são cristãos ou consequências do cristianismo. Paz dirá, aspas, Paz é poeta e ensaísta maravilhoso: não sou crente, mas dialogo com essa parte de mim mesmo que é mais que o homem que sou. O estudioso Erich Auerbach dizia que a história de Cristo contribuiu na Europa com a mudança na consciência dos povos e na sua maneira de descrevê-la. E cita, aspas, o drama da vida terrena ganhou uma dolorosa, imoderada e inteiramente não clássica intensidade. A autoimolação, a abnegação, a renúncia, opostas aos sentimentos dos antigos. Em Dante, o poeta do mundo secular. Lama Sabachthani, um dos primeiros livros publicados por ele, é um grande poema dramático, em que ele, inclusive, dá sinais, ele gostava muito de teatro, sinais com rubricas cênicas para ser encenado. Não foi que eu saiba, não foi encenado. Eu voltaria a falar na introdução de Lama Sabachthani, de que eu particularmente gosto. Eu tenho dito sempre isso, eu gosto, porque eu acho que antes de a gente ser crítica literária, a gente tem que ter o gosto, né, de entrar em sintonia com aquele texto, senão não tem muito sentido, né? Almas de artistas, aves canoras, feitas da clara luz dos cristais, onde renascem novas auroras, todos os dias, todas as horas, arque, fulgentes, sóis imortais. Gostaria de lembrar que esses poemas que a Casa de Penedo trouxe do livro Lutador, tem vários textos que eu gostaria de citar, porque há uma ligação muito visceral entre Sabino e Penedo. Há um poema chamado Dilúvio, que tem como matéria uma enchente do Rio São Francisco. Então, em vez de Sabino fazer uma louvação clássica ao rio e mostrar apenas, vamos dizer assim, a face lírica, a face delicada, positiva do rio, ele se coloca quase como um narrador na prosa do lado do homem pobre, pescador, diante de um dilúvio. É um desastre. É um desastre. E pelos problemas climáticos, nós estamos vendo desastres em todo o Brasil, não é? Então, nesse poema, em especial, a gente percebe que ele toma como o lugar do pescador pobre que vê assustado, não é? A sua fonte de trabalho, assustá-lo no sentido de poder tirar-lhe a vida. E ele diz: é tarde, pescador. Foi-se a última esperança. Olha, o dilúvio já mede o que a vista alcança. O São Francisco é um mar gigantesco e medonho, a mascarar o abismo com carícias de sonho. Eu acho feliz esse último verso, não é? Como o sambista faz um bom samba da tragédia também, não é? Eu estava vendo, agora nas escolas de samba, estava vendo um autor dizendo, pode ser até uma tragédia, mas fica bonito, fica bonito. Depois que a gente organiza e coloca a música, isso é estética, isso é o sabor e o saber fazer poesia. Nessa linha de representatividade, o belo poema A Mangueira, que atribui características humanas aos vegetais desidratados pelas intempéries,
lembra-nos a visão temático-científica nihilista de Augusto dos Anjos, um paraibano de boa estirpe, né? Eu gostaria de lembrar que, no sentido dessa profissão de fé nos poetas, nesse livro é publicado um poema que também estava no Lutador, em que ele representa a poesia e o poeta, distanciando-os do homem comum no sentido de qualidade. Há uma ironia, um certo sarcasmo. O poema se chama Rictus de Ira. Algum episódio deve ter detonado a impaciência do Sabino, né? Ele diz: entretanto, essa plebe alvar daria tudo para compor uma simples estrofe luzidia daquele poema bíblico de dor. Eu chamei a poesia de Sabino no pós-fácil de uma poesia bíblica de dor. Quem conhece a obra de Sabino percebe que ele idealiza a arte poética e a figura do artista, a demonstrar que o poeta seria, nessa visão messiânica, um enviado dos deuses. Chico de Assis diz: nasci pobrezinho com o lave do bosque, né? Sou pobre de amor, sou órfão de amor e sou pobre de afetos, então, mas tenho uma estrela suprema de artista e nem por impérios tal estrela não dou. Eu ouvi esse poema cantado pela minha avó materna. Não vou cantar porque eu tenho uma fama de cantar muito mal. Mas ela cantava, o povo de Penedo fez, eu não sei a autoria, musicou esse poema Minha Estrela. Né? Um poema bonito, delicado e, de certa forma, muito simples para ser dito, lido. Eu acho que seria interessante até dar em escolas do nível mais inicial, porque ele é tão delicado e, ao mesmo tempo, é mais compreensível que poemas de outra envergadura do próprio Sabino, como os poemas longos, não é? Eu gostaria de lembrar, até para finalizar, que, dentre os poemas dessa segunda edição, um em especial retoma esse tema da orfandade, elemento muito presente em toda a obra de Sabino. Trata-se do poema do Genóbio ao Éter, em que ele estrutura como em uns sonhos expectativas que sua mãe teria do seu futuro. Ele perdeu os pais muito cedo e foi criado pelos avós, o velho Sabino. Então, ele escreve no seu poema o que seria a descrição do desejo maternal para o futuro daquele filho. E aí ele corta isso bruscamente com um lirismo meio nihilista. Ele diz: borboletas azuis viam-se aqui e ali, às 8 da manhã desse dia eu nasci. Tudo quanto é mais ordinário dista, e quem está mais elevado que os reis, fui para minha mãe. E nada sou, sabeis. Sabino Romariz construiu poemas longos, em que ora defendia uma tese, como em alma, é preciso que tudo em matéria transmigre, que o cosmos evolua. Era o poeta do céu e do abismo, da dor e da sensibilidade amorosa. Deslizou entre a erudição do grande intelectual que foi e a consciência humana da pobreza, da finitude, do sofrimento e da morte. Mas sobreviveu. Para nós, pela palavra poética, deixando-nos uma poesia bíblica de dor e talento. Obrigada. E então, findando este momento, findando a noite de hoje aqui no palco do Teatro 7 de Setembro, é com muita gratidão pela presença de cada um de vocês que nós os convidamos para nos dirigirmos ao Largo de São Gonçalo. Lá está acontecendo o show musical com Rodrigo Avelino, que apresentará, além de suas músicas autorais, um especial de Djavan, o alagoano Djavan. E amanhã tem muita coisa boa espalhada na cidade. Prestigie a Fli Penedo, passeando pelas ruas aladeiradas da Princesinha do Velho Chico. Vamos nos encontrar no Largo do São Gonçalo. Tenhamos todos uma boa noite.